Olá, que bom estar com você aqui mais uma vez no Pod Vivax. Eu sou a doutora Audrey Azevedo, neuropsicóloga, suicidóloga, e hoje um assunto pra lá de especial: bem-estar, autoestima. Para me ajudar nesse desafio, eu tenho o meu queridíssimo amigo Anderson. Tudo bem, Anderson? Tudo, meu amor, e você? Gratidão, tudo bem, graças a Deus. Gratidão por ter aceito falar para o nosso público de um assunto tão bacana. Primeiramente, se apresente para o nosso público para a gente começar aí com o nosso Pod Vivax. Bom, eu sou mais conhecido como Anderson Cabelos, né? Mas meu nome é Anderson Diniz. Eu tenho um salão de beleza no Tatuapé que é especializado em alongamentos. Adoro! Né? O qual as mulheres entram de um jeito e saem completamente diferentes, transformadas. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Exatamente, Anderson. Assim, e para me ajudar nisso, assim, o porquê que eu assim, fiz questão de te chamar. Porque hoje eu acredito, como neuropsicóloga, a autoestima, saúde mental da pessoa, a autoestima tem tudo a ver com a saúde mental. E assim, é o nosso rosto, é o nosso convite, né? Então o cabelo, gente, é tudo, né? Principalmente eu que trabalho na área da saúde, pacientes oncológicos, que tem aí... Difícil. Isso. Então, assim, estresse, pós-traumático ou não, mas o estresse a gente sabe que acaba tendo a queda aí de cabelo. E você recebe, independente disso, às vezes até sem você saber, você recebe uma paciente, não, mas uma cliente ali, e que ela pode sim estar passando por algum problema, não pode não ser uma regra, mas tem, né, muito disso de estar passando por uma... Toda pessoa, eu acho que quer se transformar, como é o caso do alongamento, do mega hair, ela já quer, ela tá buscando algo. Me conta qual é a sua experiência do dia a dia, como ela chega, qual é o seu trabalho, como ela sai. Bom, como você disse, eu acho que 90% das clientes que a gente atende, a gente tem um jeito bem humanizado lá no salão, né? Que a gente tem uma avaliação. Então, a gente vai para uma sala reservadinha, só o avaliador e a cliente, bacana, onde a gente... Primeira pergunta de todas é, o que te incomoda? Por que você quer colocar um alongamento? E a maioria dos casos é por uma mudança que ela está passando. Por exemplo, separou do marido, ou vai casar. Isso, a separação acho que é recorde. Ou, sei lá, algum falecimento de um ente muito querido. Então, sempre é numa fase que a pessoa quer mudar. Novo ciclo. Novo ciclo. Tá. Então, eu me sinto honradíssimo de poder participar desse momento, né? Mesmo. Porque é um momento incrível para elas. Sim. E elas chegam, então, quando elas te relatam isso... E aí eu acredito que muitas chegam a derramar lágrimas, porque não tem jeito, toca na ferida, toda vez que quer mudar esse ciclo. Sim. Né? E aí você tem uma equipe, conta pra gente, como é esse acolhimento a essa pessoa que quer mudar o ciclo dela? Olha a responsabilidade que você tem nas mãos. Exato. E justamente por isso, lá no salão a gente tem bastante treinamento. Porque eu tenho uma equipe, no total, somos em 18 pessoas. Bacana. Então, como chama, Anderson? Anderson Cabelos. Anderson Cabelos, que é como eu sou conhecido, né? Uhum. E no total são 18 pessoas que fazem a avaliação, são uns 6 profissionais, né? E eles são muito bem treinados porque é um momento muito difícil. Às vezes tem paciente que tá fazendo um tratamento, o cabelo tá caindo. Como você falou, às vezes a pessoa não tem nada, a pessoa tá bem, mas ela tá passando um estresse ali em casa ou no trabalho, o cabelo dela tá caindo, ela vê aquele cabelo caindo, ela fica desesperada e cai mais porque ela tá desesperada, porque ela se acha feia e vai piorando. Então, é um momento delicado, tanto por isso que a avaliação é um lugar reservadinho, onde a pessoa abre. Às vezes, a maioria até conta. Conta, né? Meu marido, aconteceu isso no meu trabalho, você acredita que isso, traição, que aquilo? Muito, infelizmente, né? Sim. Mas é um momento que elas desabafam ali e a gente escuta porque faz parte, né? Sim. É uma transformação que, não tem como. A mulher... Ela acabou de ser traída, ela tá se sentindo como? O que ela tá... A última das últimas. Exato. E quando ela sai do meu salão? Isso quando... A primeira e olha ela lá. Sai ela sai querendo passar na frente do ex e fazer... Beijo no ombro. É bem isso. Agora, me conta uma coisa. Que eu acredito que... Eu não sei nem... Você já tinha parado pra pensar nessa sua responsabilidade? Já. Mas nesse sentido? Já. Tá, ótimo, consciência, que é o que a gente precisa, que nem todo mundo tem, mas essa consciência da sua importância, né? Agora, me fala uma coisa, por exemplo,
Eu te falo porque eu recebo muito isso no consultório, tá? Ah, eu fui traída ou eu fui trocada. Às vezes não é só uma traição. Às vezes a pessoa, olha, me apaixonei por outra pessoa, então estou seriamente aqui. Ela tem toda uma conduta, uma ética. Estou terminando porque me apaixonei. Ok, não houve a traição. Até aí, ou com traição ou sem traição, foi trocada. Foi né? trocada, é. Eu sou morena e fui trocada por uma loira. A pessoa chega lá e fala, eu quero virar loira, eu quero ser loira. E você olha e fala, cara, não tem nada a ver. Aí que você vai ser trocada mesmo, porque eu acho que você tem esse feeling. Tem. Imagina a Audrey loira. Não precisa imaginar, porque eu detestei essa ideia. Mas você tem esse feeling. Eu acredito que na sua expertise ali, né? Como que você fala isso pra pessoa pra não traumatizá-la mais ainda? Na verdade, é bem delicado mesmo. Tipo assim, realmente, às vezes tem, não só, tipo, do morena pro loiro, mas às vezes a pessoa quer colocar um método porque a amiga tá usando o método, ou às vezes porque a pessoa que foi trocada usa um método de colocação X. Só que o cabelo dela pede outro método. Tá. Ou seja, então é muito delicado, mas não tem pra onde a gente fugir. A gente tem que delicadamente falar, meu amor, a gente pode fazer. Se você quiser, a gente te deixa loira, mas talvez o seu cabelo não vai aguentar. Então você vai ter que assinar um terminho aqui, porque. Entendeu? Então, esse método não é o que nós, especialistas de avaliação, te indicamos. Se você for em qualquer outro salão, eles vão fazer. Perfeito. Só que aí vai danificar o seu cabelo. E aqui a prioridade é essa. Então a gente, infelizmente, tem que falar um não às vezes. E você pergunta, você tem esse cuidado de falar por que você quer mudar tão radicalmente? Você pergunta? Sempre. Tanto que lá, a hora da nossa avaliação, a coisa que eu falo é: não tem tempo para avaliação, gente. Legal. Fiquem à vontade. Eu não quero pressa. A gente tem uma salinha de avaliação só. Eu já quero fazer a segunda, porque às vezes a pessoa tá lá e eu falo no tempo da cliente. Sim. Tem cliente que é super prática, tipo, chega e fala, não, porque eu quero mudar. Aí não quer se abrir e tá tudo certo, deu 5 minutos, saiu. Mas tem aquelas clientes que contam, chora. Antes de colocar o cabelo, já chora. Exatamente. E outra, é um momento ali que ela tá se abrindo. E às vezes você chega, ela vai se abrir e não tem nada a ver com a ideia principal dela. Você consegue mostrar pra ela que ela vai sair 1000 vezes mais, Sim. não tendo aquela visão que ela chegou. Sim, é aquilo, né? Como eu posso explicar? Não adianta eu querer fazer a minha dieta pelo que eu acho, e é diferente eu querer fazer uma dieta e ir no nutricionista para ele me passar uma dieta com base nos dados que ele pega do meu corpo. Exato. Então é muito diferente um especialista do que eu acho que ficaria bom. Exatamente. Isso que a gente tenta passar para elas. A importância de procurar o profissional correto, idôneo, porque senão... E uma coisa que sempre acontece lá, ou melhor, acontece às vezes, muitas pessoas vão de outros salões lá, aí as que choram mesmo. Tipo, nossa, paguei tanto e olha o que aconteceu, olha o que fizeram e não sei o quê. E aí é delicado, porque lembra da mudança que a gente falou? Elas vão lá pra mudar, pra aumentar a autoestima. Aí o que acontece? Piora. Eles destroem a autoestima da mulher. Colocam um método que não deve, colocam uma quantidade de cabelo errada, ou faz piamente a vontade que ela chegou sem mostrar pra ela que... Ou faz um loiro no cabelo que não aguenta um loiro. E o que faz? Aí ela chega lá pior. Ela tava ruim, queria melhorar e ficou pior do que ela chegou no outro salão. Aí a gente tem todo... O que era uma marca emocional vira um trauma emocional. Nossa senhora, é difícil. Mas tudo tem um jeitinho, Sim, né? Um jeitinho... quando tem vontade, amor e expertise no que faz, né? O profissionalismo. Exato. Eu acho que, assim, desde que eu entrei para trabalhar na área da saúde, eu falo, gente, é profissionalismo e amor ao ser humano. Porque tem jeito de você mostrar para ele, para Audrey, que não tem como... A gente não vai ficar legal no momento um loiro. Pode ser um dia, se você for mudando aos poucos, umas mechas, mas assim, radicalmente, tem jeito de explicar pra Audrey que não vai ficar legal, do que já falar, olha, vai ficar horrorosa. Ou então, fazer a vontade da Audrey. E deixar que ela perceba o horror que ficou. Imagina. Porque aí também não resolve. Não resolve, Você não tá resolve. E aí, acho que é por isso a importância do profissional. Que a gente sabe que hoje, infelizmente, e isso tem em todas as áreas, né, Anderson? Não é só na beleza, não é só na estética. Tem na psicologia, tem na medicina, tem em tudo quanto é lugar. Profissionais e profissionais, né? Exato. Me conta um pouco, você já atendeu pacientes com essa questão traumática, onde a pessoa perdeu, oncológico, onde a pessoa perdeu? Como que é o seu trato? Ou se não tem, tudo bem, não foi? Não, tem sim. Atualmente, né, nós somos referência em extensão capilar, que é o quê? O alongamento, estender o cabelo da mulher.
né? Tirar do tamanho atual e colocar no tamanho desejado. Tá. Essa é a nossa especialidade. Porém, Tá. o nosso salão tem massagem, tem cílios, tem alongamento de unha, mechas, tem todos os procedimentos. Tá. E agora, a gente está As começando... leis, não tem um tal de lei? Sim. Inclusive, agora a gente está começando a trabalhar mais com as correções capilares, né? As correções capilares. O que seria? Que são, justamente para quem tem alopecia, já é um caso mais delicado ainda. Porque Sim. uma coisa é a mulher que quer mudar o visual, mas não é necessidade. Ela consegue sair na rua, ela consegue comprar um pão, né? Ela consegue ir trabalhar. Agora, quando a pessoa chega num nível, por estresse, por câncer, pelo que for, ela chega num estágio onde tem falha, onde tem Sim. um caso mais grave, a gente não trabalhava com esses casos. Por quê? Precisa de uma expertise, assim, bem maior, precisa de produtos. No trato também, né? Na abordagem. A avaliação tem que ser outra. Conversar, Exatamente. Tem que ter um profissional no manejo ali. Exato. Então, agora, a partir desse mês 8, né? Que tá começando, a gente vai conseguir atender esse público lá. Ai, que Né? bacana. A gente fez muitas pesquisas, muitos tratamentos, trouxemos especializações, foram se especializar. Exato. A gente trouxe até pessoas que têm muita experiência nessa área para o salão, para poder nos ajudar, assim... Porque o trato é outro. Exato. É diferente uma pessoa que coisa. chega lá, gente, cansei, vai, agora tá curto, agora eu quero alongar, agora tá longo, eu quero encurtar. Enfim, é diferente do que uma pessoa com uma alopecia. Como é que é? Tricotinomania. Tem um nome que ela come. Além de arrancar, ela come o cabelo. Você já pensou uma pessoa que chega... O trauma emocional que essa pessoa tem? Sim. Cada pessoa tem uma desconto em alguma coisa, né? Exatamente. Tipo assim, umas pessoas comem em excesso, outras arrancam o cabelo, outras são com a unha. E aí elas... a gente tá falando de cabelo porque é a sua especialidade. Mas eu acredito também que até uma... Eu falo por mim, gente. Se eu não fizer a unha, meu humor, eu brinco assim, meu humor é outro. Então, o bem-estar, a autoestima tem tudo a ver com tudo isso, né? Sim. É a unha, que nem você falou hoje em dia, os cílios, é a limpeza de pele, é tudo, vai englobando, né? Me conta mais, assim, a sua experiência, casos de que chegaram lá e você fala, nossa, se eu pudesse colocar isso ali, como que é? Fixar na rede social, sabe? Quando a gente fica, me conta. Bom, uma coisa que eu acho curiosa, né, é que eu tenho uma grande experiência nessa área. O salão mesmo, que o salão é meu, que eu montei um salão, a gente vai estar indo para 3 anos apenas. Tá. Mas desde os meus 16 anos eu entrei nessa área, então tem bastante tempo. Bacana. E eu sempre trabalhei em lojas onde era feita uma venda de balcão mesmo. Você passava na rua, já tinha os cabelos aqui expostos, uma coisa bem balcão. Então é completamente diferente do que a gente vive hoje. E o engraçado é que eu nunca trabalhei em um lugar onde fosse do esquema que é hoje o nosso salão. Entendeu? E justamente eu vivo lá. Tipo, tem um pessoal que abre, que fecha, mas eu não sei explicar. Pra mim não é um trabalho. Pra mim tipo, eu no consultório, exato, é minha tipo vida. Assim, exato, você fala, já acabou, mas eu vou arrumar uma coisinha. Exatamente. Mas, pelo falo que fato... é um filho, né? Exato. É um filho nosso, né? Meu filho de quase 3 anos. Não é Tá mesmo? vendo? Olha aí, ó. E 3 anos a gente não deixa sozinho ainda, né? Exato. Você não vai... mas vai por mim, mãe de 20 e poucos. Nem deixa, não. Deixa. Pois pronto. No consultório tem isso e eu não deixo. Aí, tipo, eu vendo essa necessidade... Um exemplo, imagina só, você tá passando ali por um caso delicado, aí você chega a ter que explicar ali, contar a sua vida num balcão com outra pessoa do seu lado, com um cliente aqui te esperando na recepção. Então, muitas das coisas a gente foi adaptando. Antes, no meu salão, era assim. Antes era um balcão. Tá. Você abria a porta do salão, tinha um balcão, tinha cabelo atrás. Então... É o que a gente mais vê hoje em dia, né? Exato. Aí a gente foi criando, fomos desenvolvendo essa coisa pra ficar mais conectante, essa coisa pra ficar mais pessoal mesmo. Personalizada mesmo. Exato, porque não é só sobre o dinheiro, né? É muito sério o que a gente faz. Nem autoestima, né? Exato. Beleza, digamos assim. Não é só beleza estética. Não, eu falo que não é só externo. Não é só um cabelo que você colocou e pronto. Não. Exatamente. É interno. Não muda só o visual. Muda dentro. E é surreal. É surreal. Eu não sei explicar. A postura que, no geral, a grande maioria chega assim, ó.
Juro por Deus. Sim, Você sabe que a comunicação, a comunicação não verbal é melhor do que a verbal, né? Sim. Então elas chegam assim, oi, não sei o quê, não sei o quê. Tipo, nem olha assim, ó, tipo, não sei o quê. Não sei. E quando elas saem, é surreal. Elas saem, tipo, empoderadas. Elas saem, gente, ai, obrigada, não sei o quê, não sei o quê. Gente, é surreal. É surreal. Tipo assim, eu vou te falar que eu tenho um problema, né? O meu marketing, eles falam, Anderson, você posta muita coisa. Porque eu posto o dia inteiro do salão. Então, tudo que acontece, a cliente que chegou, a cliente tá saindo, eu gravo com todo mundo, não sei o quê, fala aqui, fala não sei o que lá. Então, tipo, é um Big Brother. Mas é pra levar, gente, é pra levar essa alegria, a gente tá lotado de coisa ruim. Você acompanha um pouquinho lá? Acompanha, tá lotado de coisa ruim aí, pra que só ver tragédia, né? Exato. Então vamos lotar, então, de informações legais, de imagens lindas, e bacanas. O legal é que eu conto toda a história da cliente. O que a cliente, claro, né? O que a cliente permite. O que a cliente conta pra gente. Meu, essa semana, não sei se você chegou a ver, a cliente falou assim, coloquei um cabelo, menino, meu ex brigou comigo, não sei o que. Aí a gente falou, e aí, voltou ou não voltou? Ela, voltei. Aí a gente falou, ó, trazemos o seu ex de volta em até 12 horas. Porque, tipo, gente, mas não é sobre o ex, é sobre ela. É sobre a capacidade que ela agora acha, sobre o merecimento dela. Às vezes ela arrumaria até uma coisa melhor do que o ex, não é mesmo? Mas talvez ela faça disso melhor agora. Exato. Né? É isso, ela com a autoestima, ela porque... Veja, para esse ex também deixar de ser ex, para ser atual novamente, alguma coisa ela tinha se deixado. Sim. Então precisou acontecer algo para que ela, ó, filha, vai se cuidar, vai se olhar. Talvez foi isso, né? Olha para você, não tava se cuida. Cuidando. Exatamente. Então, assim, às vezes precisa daquela perder para... O trágico é a pessoa deixar chegar a esse ponto. Né? Porque esse ex voltou, mas vai que tem alguns ex que não voltam. Sim. E nem pelo ex em si, é pra gente estar sempre bem, né? Afinal, eu acredito muito que tudo que Deus faz, somos filhos de Deus. Sim. E tudo que Deus faz, evolui. Né? A árvore, elas evoluem. Tudo que Deus faz é muito ar, é muita água, é muita gente. Prosperidade. Então, se a gente não crescer, se a gente não evoluir, e se a gente não se cuidar, né? Olha só, Deus manda chuva, manda sol, manda imagem e semelhança. Exato. E ele é perfeição pura. Exato. E como que a gente vai se abandonar pelo outro, né? Aí é onde eu volto a falar que é o emocional. Sim. É o psicológico. Você vai, é filho, ou é de estresse do dia a dia, a vida corrida, sonhos não realizados, frustrados, sabe? Então você vai se deixando e aos poucos você vai deixando aquilo entrar na sua mente. Eu não sou capaz, eu não sou merecedora. Eu preciso fazer mais pelo outro, porque senão eu não vou ser aceita. Eu preciso fazer. Essa pessoa que quer fazer pelo outro... Ela não faz por ela. Ela não faz por ela e tem uma dor ali dentro. Ela precisa bíblico, ser aceita. Né? Amar o próximo como a ti mesmo. Como que você tá amando o outro e você não se ama? Tá errado. E sem contar que... E tem aquela máxima também, né? Você só consegue dar aquilo que você tem. Então, o que você acha que você tá dando o quê pro outro? Se você não tem amor próprio, é o que você falou, se você não tem amor próprio, se você não tem autoconfiança, se você não tem respeito por você, amor por você mesmo, como que você pode achar que você tá... É por isso que respeitando o outro. Mas é por isso que depois a gente ouve assim, eu dediquei a minha vida a você. Gente. Não é assim que eu dediquei Chega a dar a minha vontade de vida, chorar, né? Mas é isso, é porque a balança tá desequilibrada. E aí a gente vê essas pessoas frustradas. E eu recebo muito paciente... Exatamente isso, com o emocional abaladíssimo, e aí você fala, meu Deus, essa pessoa não tem assim também... Tá, muitas das questões são traumáticas, mas assim, pouquinha coisa, como a autoestima melhorada ali, o físico melhor, já mudaria, e é onde a gente trabalha com a rede de apoio, então a gente trabalha com o nutricionista, então olha, vamos lá, vamos fazer aí uma reeducação alimentar, porque aí você já... se reeduca, já dá uma melhorada aqui, um personal. Então, a gente não é só o neuro, é trabalhar junto com o pessoal da estética, da beleza. Por quê? Vamos lá, vamos fazer uma unha essa semana? Vamos fazer uma sobrancelha? Gente, vamos e não é só externo, é interno. Exato, então, porque ela fazendo isso, tem gente que chega, Anderson, assim, doutora, eu consegui sair de casa, e eu fui lá, e agora ela encontrou ali no salão... É como se assim, ela não conseguia sair de casa durante 1 ano, 6 meses. E de repente ela foi tão bem acolhida no salão.
que ela volta pro consultório, na sessão psicológica, falando assim, doutor, eu consigo ir lá, eu fui tão bem. Ela foi aceita, ela foi acolhida. Ela nem achava que ela merecia estar lá, que lá não era o lugar dela, Exatamente. Né? Então, olha a importância dos profissionais como você, do Instituto... Pode tomar sua água, Anderson, aqui nós estamos na Vivax, a rede aqui é família. Mas assim, olha a importância da especialização, e até para que a sua equipe seja cada vez mais informada sobre isso, da responsabilidade que eles têm, para que você... eu tenho inúmeros projetos para a saúde, mas tudo envolve essa rede de apoio, onde você pega o paciente oncológico. Imagina que você tem ali uma pessoa que acabou de fazer as sessões de químio, então ela está arrasada. E aí você traz essa pessoa, coloca na frente do espelho, coloca ali uma lace, uma peruca, eu não sei como é que pode falar isso. Gente... É impagável, né? Não tem. Então, quando eu estava conversando com a direção, eu falei assim, gente, a gente precisa... Aí, lembrando disso, eu falei, não, a gente precisa encontrar pessoas no mercado com essa responsabilidade, com esse perfil que atenda, que enxergue as pessoas, que adentrem. Não só ali, é o que você falou, financeiro. É ótimo, vai vir como retorno? Nós estamos aqui para isso, é a moeda de troca. Mas tem gente que só quer isso e não atende, não acolhe como devido, né? E ali você tem essa preocupação, você conversa com a sua equipe, você escolhe, você tem todo esse... Sim. E é você que cuida mesmo, assim, de perto. Uma das coisas que acontecem muito, que eu escuto das minhas clientes, eu nunca fui num salão que as pessoas fossem tão amigas, nunca fui num salão que não tem fofoca, eu nunca fui num salão que é todo mundo tão unido. As clientes falam muito isso pra mim. Isso se diz respeito muito, acredito eu, aos treinamentos que a gente faz. Semanalmente, né? Hoje eu não ponho a mão na massa efetivamente. A minha mão na massa é em treinamento, é em supervisão, entendeu? Porque hoje eu não consigo mais atender. Que é a parte mais Exato. responsável, digamos assim. É a parte mais difícil, porque cada pessoa tem uma crença de merecimento, cada pessoa... Então, assim, cada pessoa tem um estilo. Mas todas as pessoas que trabalham comigo, com exceção dos cabeleireiros, que já tem muita estrada no mercado, as que fazem as colocações, todas aprenderam lá. Que bacana. A gente, no começo, pegou pessoas com experiência, mas não dá certo, porque elas querem fazer do jeito delas. E qual que é o jeito? Já tem os vícios, né? Os vícios é o quê? Vou fazer rapidão pra chamar a próxima pra eu ganhar mais dinheiro. E não é o que... Eu não quero ganhar dinheiro uma vez só. Sim. Você tá entendendo? Se a gente faz de qualquer jeito, se a gente não faz com o mínimo de... Amor. Não tem Você tá entendendo? Você já precisou, Anderson, tipo, ir a algum lugar... um corte de cabelo, uma limpeza de pele, você já precisou contar com um terceiro nesse sentido, assim, tipo, hoje eu não tô legal, eu vou lá, vou cortar meu cabelo, eu vou fazer uma massagem. Massagem é ótimo, adoro massagem, né? Porque você tá estressado, vai fazer uma massagem. Mas imagina você chega lá, você encontra um massagista... carregado. Quando você volta e fala, filho, peraí que eu vou te dar um passe, porque não tá rolando, né? Você já precisou? Já, eu corto cabelo toda semana, eu faço massagem toda semana, faço unha toda semana. Eu trabalho com beleza, né? Então não tem como eu estar desleixado. Entendeu? E bem com você mesmo, pra que você passe isso, eu treino, né? Não treino como deveria, né? Mas... Eu tento. Eu também ainda no geral, esse é o melhor ano que eu tô cuidando mais do meu corpo. Então, tá positivo o saldo. Mas eu vejo por mim, gente. Às vezes, hoje, inclusive, eu cheguei, como eu ia vir pra cá, né? Falei, geralmente eu corto o cabelo toda terça à noite. Tá. Aí, eu falei, vou mais cedo hoje. Aí eu falei, vim mais cedo, até eu cortar o cabelo não apareci no Instagram. E eu apareço, né? Entendi. Bom dia, gente, não sei o quê. Então eu tive que cortar o cabelo, arrumar o cabelo pra poder aparecer. E você acha que não faz diferença? Isso porque Total. Semana passada eu cortei. Então não tava enorme o meu cabelo. Não tava. Exato. Mas a minha autoestima tava lá embaixo. O que te levou pra esse ramo? Pra esse nicho, assim, o cabelo, né, estético, o que te levou? Não foi uma experiência própria? Foi. Na verdade, eu costumo falar o que me retornou pra esse ramo. Por quê? Meu primeiro emprego, eu era uma criança, né, 16 anos. Não tinha juízo nenhum. E uma amiga minha me falou, Anderson, trabalha numa loja lá, tá precisando de operador de caixa, você quer ir lá? Aí eu falei, vou. Como eu sou muito falante, eu ficava lá no caixa só vendo as coisas, e a cliente chegava, ficava 1 minuto lá comigo e ia embora.
E eu querendo conversar. Eu falei, aí, tempo que eu tava lá parado, eu ia lá ajudar, não sei o quê. Começaram a ver, me colocaram pras vendas. Aí eu comecei a gostar de vendas e fui estudar administração e marketing. Fui fazer o marketing do salão. Então, eu comecei a aparecer. Eu aparecia tudo que eu faço hoje, que você vê lá no meu Instagram, eu já fazia no meu antigo trabalho. Que legal. Então, bom dia, gente. Hoje não sei o que lá. Vamos supor, quando acabava a luz, eu na rua lá, no salão, eu falava, gente, acabou a luz aqui no salão e não sei o que. O ex-patrão falava até assim, Anderson, não precisa falar isso, não sei o que. Mas eu falava como se fosse meu, literalmente. E, assim, o mais... Aí... Você vê, e não era por dinheiro, porque você não ganhava R$1 a mais por isso. Exatamente. Aí eu teve uma época que eu falei, vou sair dessa área, não quero mais. Fiz faculdade de administração, falei, vou trabalhar em escritório, fechadinho, bonitinho. Não te vejo. Então, nem eu me vi, minha filha. Quando eu saí da área, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? O meu negócio é transformar vidas. Sabe, comigo aconteceu, tipo, só dá valor quando perde. Comigo foi assim. Depois que eu fui ficar de frente para um computador, falei, isso aqui não é o que eu quero. Eu quero transformar vidas. Né? Precisou. Pra eu dar valor, eu passei por isso. Mas quando eu também me toquei nisso, eu falei, gente, é isso que eu preciso fazer. Que foi há 3 anos atrás. Ou não, ainda teve uma outra caminhada. Eu fui pra tela de computador, depois voltei pra mesma loja que eu tinha saído. Ai, que bacana. Aí depois um concorrente me chamou pra ir trabalhar com ele. Eu trabalhei nas 2 principais lojas de cabelo, as 2 primeiras que tiveram, né? Tá. Então, tipo, nossa, eu aprendi demais. Eu era uma criança e saí de lá um homem formado. Devo muito aos meus ex-patrões, que me ensinaram muito. E... Aí teve a ideia de montar o seu. Exato. Aí foi onde, na verdade, tudo começou... Há 3 anos, pandemia, você pegou aí, né? Isso que eu ia falar. 3 anos, pandemia. Minha filha, a minha vida Corajoso. era uma, né? Trabalhava lá, vendia, fazia meu marketing, não sei o quê, o dia todo, recebia meu salário fixo e minha comissão. Sim. Do nada, porta fechada, lockdown. Eu falei, e agora? Falei, vou começar a atender a domicílio. A garagem de casa. Exato. Comecei a fazer o cabelo da minha irmã, da amiga da minha irmã, ela indicava uma, comecei a fazer. Falei, porque eu sabia fazer. Eu tenho curso de cabeleireiro, tinha tudo. Só que eu... sei lá, não tinha crença de merecimento. Olha aí. Não tinha crença de capacidade. Isso. Olha aí. Minha filha, quando eu parei, eu falei, peraí, eu já fui caixa, eu já fui vendedor, eu já fui marketing, eu já fui tudo. E o que eu tô fazendo aqui? Eu só não tô com a faca e o queijo na mão. Aí, minha filha, eu comecei. E eu não sou fã de dirigir. Tá. Eu sou daqueles que você dirige? Não vem. Tipo, só assim. E eu dirigia, eu ia pro interior, eu comecei a jogar na internet, começou a chamar. Chegou uma época que eu não conseguia. Atender? Chegou uma época que eu não conseguia mais. Imagina só, eu tinha que... Na pandemia. Na pandemia. Eu ia até a casa da cliente de máscara, com todos os equipamentos. Aí eu ia. Eu tinha que responder o Instagram, tinha que tirar foto, eu tinha que fazer a progressiva, eu tinha que fazer a coloração, eu tinha que colocar o mega hair, tinha que costurar o cabelo. Eu fazia tudo. Aí não tava fazendo nada bem feito. Aí eu falei, não, chegou a hora de abrir um espacinho, porque elas vão até mim e já vou ganhar o tempo que eu dirijo, que era o que eu não gostava. Eu imaginava que eu ia trabalhar sozinho ainda, mas eu ia ganhar esse tempo que eu Quanto tempo você ficou nessa vida de ir a domicílio? Uns 6 meses. Olha, que fantástico. Aí abri um salão bem simplesinho lá no Tatuapé. Aí... Você é do Tatuapé? Sim. Tá. Aí nessas idas às casas das clientes, eu conheci uma cabeleireira. Tá. Que ela se ofereceu, falou assim, se você abrir um salão, eu fecho aqui, eu vou trabalhar com você. Não sei porquê, mas eu quero ir com você, não sei o quê. Aí eu falei, se eu abrir o salão, já tenho ela, que ela faz as químicas, então eu só vou ficar nas colocações. Aí minha filha abriu o salão, chamei ela, depois veio um, veio o outro. Hoje, nem tem 3 anos, são 2 anos e pouco. Tipo assim, e já somos 18. É bastante gente. É bastante gente, e você atribui isso a quê? Olha... A sua visão, ao seu esforço, a sua diferenciação dos outros. Eu atribuo muito a minha diferenciação dos outros. Por quê? Porque a gente, lá no salão, eu sempre falo a gente. Eu acho difícil eu separar no salão, falar eu sou, não sei o quê. Até porque você sozinho não é nada. Exato. Exatamente. E tipo assim... Ninguém, não é você, não sou eu, ninguém. Exatamente. Que seria você aqui sem os meninos pra auxiliar, nada. sem eu você, pra entrevistar? Exatamente nada. Exato. Nada. Então, eu falo a gente por isso, né? Mas lá no salão, a gente tem uma coisa de família. Eu acho que, pra exemplificar bem melhor, o Carlinhos Maia,
ficou famoso e ele fez a família dele toda ficar famosa ali, as pessoas que o rodeavam. Sim. É basicamente isso que acontece lá. Fantástico. Então lá, tipo, todo mundo sendo filmado, é cliente, Não, eu tava passando, mãe. porque assim, você vai ter a oportunidade de conversar com o nosso diretor, com a nossa equipe, você vai ver. De vários projetos, ideias que eu tenho por conta do programa mesmo, que aí é um outro programa. Aqui nós estamos gravando o Pod Vivax, mas a gente tem o programa de saúde mesmo, Descomplicando a Saúde, que a gente fala sobre a saúde mental, psicológica mesmo da pessoa, né? E eu comecei a ver, eu falei, gente, e aí comecei a procurar profissionais que me... Sabe nessa ideia aqui? Aí eu falo assim, conforme você vai procurando, você fala assim, o olho bate, sabe? Aquela coisa... Gente, tem muita diferenciação. Você sentiu? Muita. Isso muita. é o que eu mais ouço. Não, eu amo tem muita diferenciação. E assim, eu vou te falar, eu não sei quem falou comigo. A primeira ali, eu não sei quem falou comigo, que depois passou o seu contato, que eu vi que era foi outro, a Raíssa. né? Raíssa, então um beijo, Raíssa. Ó, inclusive... Por causa dele, por causa sua, que ele tá aqui tão bem. Inclusive eu falei pra ela, eu tava saindo, falei, Raíssa, vou falar seu nome lá, hein, Raíssa. Não, mas eu nem sabia. Não, mas é por isso que é exatamente isso que eu ia falar, assim, assim, eu falei com outros profissionais de outros salões também, inclusive bairros renomadíssimos aí, bota aí Moema, Campo Belo, aqui de São Paulo, tá? Aqui próprio Pinheiros, aqui mesmo, Oscar Freire, que a gente sabe que tem. E assim, barrou no atendimento. Vamos falar assim, pode até ser que o trabalho, ou não, pode até ser que seja igual, melhor, superior, inferior, não sei, mas barrou no atendimento. Barrou no atendimento. Então, é por isso que eu tô te falando assim, tem uma diferenciação a começar do atendimento. O acolhimento que ela teve. Não foi só assim, estamos aqui, o que você, né, o que deseja, ou tipo assim, que possa você não te quer ajudar. comprar, então sai fora, Exato. deixa eu chamar outra. Não, na hora. E quando ela falou assim, vou passar pro meu supervisor e aí eu volto, eu falei, vamos lá, né? Porque já eu tava naquela... Pesquisando, né? Naquela pegada de pesquisar. Falei, tá bom. E aí eu já partia pro próximo, né? Tem uns que falaram isso e nem retornaram. Sim. E tudo bem, não era pra ser eles, ótimo. Eu creio muito nisso, né? Então, assim, não retornaram. Ela, de fato, ela falou, Audrey, eu volto, te retorno, assim, com uma posição independente. Ela em nenhum momento ela falou assim, eu te retorno com ok ou não. Ela falou, olha, passei pra ele e ele pediu pra te dar o número pessoal dele. Falei, pronto, foi onde eu consegui. Então, assim, por que eu chego nisso? Pra, assim, esse diferencial que vocês têm. E que, com certeza, faz parte do treinamento. Que foi a razão do crescimento, que foi a pergunta anterior. Tipo, sem dúvidas. Um exemplo, se você pegar todos os concorrentes meus, né? Por exemplo, todos os salões, a maioria você entra, é só foto de antes e depois. Antes, depois. Vídeo. Tchau. Você entra no meu, tem o meu cachorro, tem a minha mãe, tem eu fazendo academia, tem eu indo pra igreja, tem a minha vida e tem o feedback de todas as minhas clientes. E outra coisa também que eu acho que é um diferencial é que a maioria dos salões, eles mostram só aquelas mulheres padrões, né? Só aquelas mulheres... Aquelas modelos. A gente tem também... Aí você fala, eu não vou lá, gente. Eu não vou, tipo, não é a pra cliente mim. não se identifica também, né? Exato. Então, tipo, a gente tem as nossas clientes maravilhosas, lindas e belas, e a gente atende um salão de mulheres reais. Isso, é isso que eu ia falar. Mas é um salão que conecta. O belo é isso. Somos diferentes e ao mesmo tempo, assim, cada um tem a sua beleza, gente. Não tem aquela padrão só loira, só magra, só gorda, só isso, só aquilo. Não tem, gente. E você, assim, eu ia falar, quando você começou a falar, é uma rede social. Quem não conhece, entre, acesse. Tá Anderson Cabelos? Exato, isso mesmo? É Anderson com 2 S, .cabelos, galera. Gente, entra. Vocês vão ver que a gente não tá falando assim por falar. É assim, como eu trato, como eu poderia, sei lá, traduzir a sua rede social, assim, humanizada. Pronto. É uma rede social humanizada. Então, você coloca o seu lado ser humano ali, o lado ser humano de quem está ali sentado. Foi isso que me chamou para parar ali e falar assim, não, peraí, esse eu gostaria. Tem alguma coisa diferente. E é justamente Exato, isso. É o que eu falo pro pessoal que eu treino lá, né, pra minha equipe. Eu falo, gente, a cliente que manda mensagem pra você, como você mandou mensagem pra gente. Só que você mandou pra mais uns 10. Sim. Mais uns 5, mais uns 2 que seja. 17. Então, estamos competindo. Ela mandou 17. mensagem. Então, qual é o nosso diferencial? Exatamente. Você tá entendendo? E eu então... posso te apontar tranquilamente, sem sombra de dúvida, assim, o principal foi o atendimento. Porque senão não passaria, né, Anderson? Não passaria, não chegaria em você se o atendimento não fosse bacana. Sim. Depois, ok, mas assim,
que é o normal. Quando você chega para ser atendido em algum lugar... É o mínimo. É o mínimo. Então, assim, se você não passar desse primeiro atendimento, isso seja lá em qual for, um psicólogo, gente, se ele chega no meu consultório e a recepcionista já trata ele com uma cara desse tamanho, ou se eu mesma, a pessoa entra para conversar comigo, ou hoje até mesmo nas consultas online, que a gente, né, a maioria hoje de pós-pandemia é online, no meu caso. Gente, mas se ela me vê com uma cara desse tamanho, vamos lá, tudo bem, vamos lá, sou a Audrey. O que te traz aqui na terapia? Deus me livre. Gente, a pessoa desliga na minha cara. E com toda a razão. Deus me livre. E com toda a razão. Então, precisa ter isso. E eu encontrei isso no seu. Fico muito feliz em ouvir isso. Não, por favor, e reporte isso à sua equipe. Sim. Né, que eles assistam o Pode Vivar. Porque já devem estar todos assistindo nesse momento. Que bom, olha aí. Porque assim, eles precisam e merecem saber disso, né? Sim. Você ouve isso, é uma coisa que você ouve, é normal pra você. Sim, é uma coisa que é comum. E assim, eu falo que é minha meta batida. Tá. 2 coisas que eu amo ouvir. Primeiro isso, que o nosso atendimento ele é diferenciado por ser humano. Exatamente. E a segunda coisa que eu amo ouvir é... Quando as pessoas vão lá, eu gosto que elas falem assim, ó... às vezes... Porque eu não consigo, às vezes, falar com todas as clientes e falar... Ou às vezes eu falo com todas que estão lá, mas eu não consigo falar por muito tempo. Então, quando elas me vêm, elas falam... Anderson, que menina maravilhosa que fez a minha avaliação. Eu senti que ela não queria me vender, eu queria isso. Ela me orientou a fazer isso. E olha só... Imagina se eu tivesse posto outro e não sei o quê. Então, tipo assim, sabe? Não é sobre dinheiro apenas. Sim, mas eu acho que o dinheiro é uma consequência. O dinheiro, ele vem. Aí sim é que ele vem. Ele vem como consequência. E hoje em dia as pessoas, elas querem muito, né? Elas não dão nada. Exatamente. Né? E aí não adianta, porque quando você lida com um ser humano, ainda mais hoje em dia, onde o ser humano tá 99% com o medo hoje impera a humanidade. Por isso que tem tanta ansiedade, tanta depressão. Falo com propriedade de causa nisso. Assim, o que é ansiedade e depressão? É medo. Medo da minha idade, medo de eu ser traída, medo da minha posição na empresa, medo se eu vou conseguir uma recolocação no mercado. Medo pelo que nem aconteceu. Medo pelo que nem aconteceu e ela nem sabe se vai acontecer. Mas é o medo. Medo de ser aceita ou não. Né? A homossexualidade hoje, ela vem falando-se muito, está muito aberto, porém, apesar de estar muito aberto, criou-se um medo também, e aonde as pessoas, assim, eu brinco assim, que as pessoas não sabem o que fazer com tamanha liberdade que elas ganharam, elas tentaram tanto, gente, trabalharam tanto para essa conquista, que elas conquistaram e estão perdidas, elas não sabem, então o medo imperou, até mesmo, né, e aí, eu imagino assim, começa por onde? Pela autoestima. Que ela estando bem com ela mesma, bem-estar, gente, ela vai pra luta. Sim. Ela sai, ela vai pra uma entrevista de emprego, ela encara um barzinho pra encontrar um novo parceiro, um colega, ela sai pra se dispor pra trabalhar. Eu acredito que você deve encontrar de tudo um pouco, né? Porque salão de cabeleireiro é terapia. Vamos combinar que é um lugar onde a gente faz terapia. Inclusive, vou levar você lá um dia de treinamento. Gente, mas é uma terapia? Não mas eu adoro. Eu imagino. E tipo assim, são muitas coisas diferentes. E realmente tem coisas que eu ouço e falo assim, meu Deus, tipo assim... Que lixo de pessoa que eu sou. Anderson. Não, eu digo assim, tem coisas que eu fico pensando assim, meu Deus, eu sou péssimo. Porque, tipo, a gente fala, eu tô reclamando da minha vida. Tá, entendi. E tem pessoas passando por esses problemas, sabe? Sim. Tipo assim, câncer, sei lá, pessoa com buraco na cabeça só por ansiedade. Sim. Ou com buraco porque arranca e não consegue parar. E já foi em 500 médicos diferentes, já fez um monte de coisa e não tem o que fazer. É emocional. Sabe assim? E eu falo, meu Deus, tipo assim, sabe? Ou que acontece uma tragédia horrorosa e o cabelo caiu e elas vão lá. Então eu falo, meu Deus, tipo, eu não posso reclamar da minha vida. E às vezes a própria tragédia é você ir a um salão, a pessoa fazer uma cagada. Porcaria, exato. Não, mas é verdade mesmo. E aí aquilo começa a ficar aquela elástico, e aí o que você faz? Era pra fazer uma progressiva, você sai de lá careca. E aí? Olha o trauma que cria isso na pessoa, porque é a sua aparência. Imagina, exato. Né? É difícil, mas a gente ouve, assim, em números. Não tem um nicho específico, mas eu amo. Eu amo ver histórias diferentes. Tanto que no nosso Instagram a gente coloca o antes, o durante, o depois. E nesse meio termo a gente conta a história da cliente. Sim. Então, a Audrey veio no nosso salão porque ela tinha um cabelo comprido
e ela cortou uma vez e ele perdeu a força, ele não consegue mais crescer, porque ela faz muita coloração de 15 em 15 dias. E ela tava se sentindo com autoestima baixa. Quando a cliente permite, a gente coloca... terminou o relacionamento e agora decidiu cuidar de si e não sei o que lá. Querem ver a transformação? Perfeito. Se tiver muitas respostas, eu posto ainda hoje. Aí elas postam, aí elas falam, quero. Aí vai, toma a reação. Olha então, aí. tipo, tem a história da cliente. Sim. E você acredita que às vezes o cabelo ficou perfeito? Ficou aquele cabelo, oh meu Deus, precisa imprimir uma foto desse cabelo. Tipo assim, mas aí às vezes eu não tava lá, ou não, se eu não souber da história da cliente, eu não consigo nem postar. Você não se conecta. Eu não me conecto. E eu imagino que as pessoas também sejam assim. Sim. As pessoas que eu digo, os espectadores, né? As pessoas que assistem o Instagram. Você já teve caso da pessoa não gostar do resultado? Já. Mas eu sou... Tipo assim, é porque muda muito. No nosso contrato tem até um termo de adaptação. Tá. Por quê? Principalmente com alongamento, né? Vamos supor, você tem um pouquinho de cabelo. Hoje, se você for lavar o seu cabelo, você usa um pouquinho de shampoo, um pouquinho de condicionador. Se você coloca o mega, você vai colocar o dobro de shampoo, o dobro de condicionador. Você vai demorar o dobro de tempo pra secar. Tá. Você vai estranhar. Você vai falar assim, ai meu Deus, tá muito cabelo, tá muito grande. Tá todo mundo olhando pra... Não pesou. Principalmente aquela pessoa... E é tudo mental. Sim, né? sim. É tudo mental. Porque, principalmente se ela não se sente merecedora, o cabelo... Todo mundo fala que tá lindo. E ela vê não. 500 defeitos. Por quê? Mental, não se sente merecedora de ser bonita, não se sente a autoestima. Eu não sei explicar. Eu tenho uma paciente, Anderson, não te cortando, já cortando, que assim, pensa numa pessoa extremamente estabilizada financeiramente, mas emocionalmente, zero, né? É com você mesmo que eu tô falando. Mas, amiga, o que ela faz, Anderson? A cada 10, 15 dias, não chega a 15 dias. Ela vai lá e troca radicalmente. Mas por quê? Ela chega no seu salão, ela é acolhida. Olha o nível de carência, Anderson. Ela é acolhida. Porque, Audrey? Mas você tá tão linda, Audrey. Olha, vem cá, fulano. Vem cá, ciclano. Olha pra ela. Vamos tirar uma foto. Pega um café. Vai buscar uma Coca-Cola. Vai buscar uma água. É isso. Ela quer. Aí, dali a pouco, sabe, esse acolhimento. Só que, assim, mesmo nesse sentido, mesmo nesse exemplo, olha a importância da onde ela procura. Se ela te procurou lá 1, 2, 3, 5 vezes, é porque ela encontra esse acolhimento no seu estabelecimento. Olha a importância. Olha a importância. E às vezes ela queria isso da mãe, às vezes ela queria isso do marido. Às vezes não. Aquela. Como talvez todas as vezes. Como a carência é tão grande, essa aceitação, esse acolhimento. É triste. É triste ser pelo que cômico acontece. Se não fosse triste. Pronto. Né? É triste porque acontece, mas eu fico feliz porque a gente consegue amenizar essa dor. Não tem como a gente salvar o mundo. Então, quando a gente consegue, através do seu trabalho, do seu trabalho, amenizar a dor, a gente já tem que se contentar com isso. Porque falar que a gente vai salvar a humanidade é impossível. Mas se a gente puder, um por dia, deixar com que eles saiam do consultório, deixar com que saia do salão com a autoestima, gente, tendo uma oportunidade, sendo visto. Eu acho que isso não tem o que pague. E eu acredito muito que, assim, uma coisa, acho que meu princípio maior é isso, que a gente nasceu pra ser luz, sabe? Assim, a gente nasceu pra viver o extraordinário, pra ser abundante. Sim. Então, se a nossa autoestima tá baixa, é uma disfunção, tá errado. Exato. Sabe? E nosso trabalho que nos proporciona entregar de volta, levantar uma coisa que não era para ela ter deixado cair, mas cai a minha, cai a sua também. Sim. Então a gente poder transformar a pessoa num momento difícil, delicado, é bom demais, né? É para poucos esse trabalho incrível. Sim, e assim, a gente tá falando aqui que assim, não precisa acontecer nada extraordinário, por exemplo, às vezes eu tô numa... sabe aquele diazinho que você não tá legal? Você fala, quer saber de uma coisa? Eu fiz a quarta-feira, hoje é sábado, mas aí eu vou lá trocar a cor. Só de eu ir lá, sair, encontrar pessoas com esse sorriso, com esse alto astral, te trata bem, conforme você passa meia hora, 45 minutos ali, você troca, é o ambiente. Aí você já sai diferenciada. Você já sai... Então, assim, as pessoas precisam entender também que não precisa acontecer. A gente tá falando aqui de casos, porque... O intuito é mostrar para o público que estética, beleza, bem-estar tem tudo a ver com saúde. Então, isso é o primordial. Mas não precisa acontecer nenhum trauma para que isso também seja benéfico, para que a gente entenda a sua importância, a sua importância. Então, por exemplo, às vezes
Você tá tristinha, gente? Olha, pega o carro, vai lá no salão, vai no Anderson Cabelo. A gente faz uma escova, não precisa alongar nem nada, só de você lavar. A gente não tem coisa melhor do que você deitar ali. E aquela massagem enquanto a pessoa lava o seu cabelo. Nosso lavatório, ele tem uma iluminação em LED verde, tem uma televisão com som... Cromoterapia, né? Pronto. Tem uma visão de... Uma visão verde, uma música de meditação. Gente. A gente, quando dá, né? A gente fecha a porta, apaga a luz. Quando não tá fazendo cor nem nada, só uma lavagem mais comum, a gente, é a experiência. Eu acredito. Tem gente que vai lá só pra lavar o cabelo. Então, é isso que eu falo, assim, imagina, a sensação é justamente essa, não precisa acontecer nenhum trauma, não precisa ser traída, trocada, não precisa nada, gente, não precisa passar, não. Só de você sair e falar assim, gente, hoje eu vou me dar o direito de lavar o meu cabelo no salão. Eu mereço, Eu mereço. E vai lá, deita, a pessoa faz aquela massagem com carinho. Tem gente que você chega em determinados lugares que a pessoa é aquela coisa, produção. Produção. Então ela mal, né, e já próximo, marca aquela próxima. Mas assim, imagina, aquele momento que você fala, poxa, eu me dei esse direito. E você se sente ali, você fala, nossa, você se sente poderosa, né? Quando você fala assim, hoje eu lavei o meu cabelo e escovei no salão. Não é que assim que a gente fala, né? Hoje eu tô com escova de salão. E é uma delícia. E vocês proporcionam isso. Você já tinha parado para pensar em tudo isso? Você passa isso para sua equipe? Passo. Toda terça-feira a gente tem treinamento. E não é toda terça-feira, a gente não fala sempre de assuntos burocráticos no processo. Vamos por uma terça-feira por mês, a gente tem lá tema ansiedade. Então, eu gosto muito de fazer... Eu faço coaching individual, eu já fiz alguns cursos aí. Nossa, eu faço muitos cursos, assim, nessa área. Então, eu gosto de falar também. Pra te dar uma bagagem, né? Exato. E outra, a cliente que chega no meu salão, geralmente ela tá precisando. Então, eu passo tema de autorresponsabilidade, de autoconhecimento. E para ele, o pessoal, os feedbacks que eu recebo da minha equipe, de meu filho tava fazendo isso e isso. Você acredita que depois que você falou aquilo, eu mudei com meu filho e meu filho... tipo, olha isso. É inexplicável. Tirando os feedbacks de, comprei um carro, troquei de celular, não sei o que. Tipo, isso eu acho a pessoa vai pra vida, né? Mas imagina você mudar a relação de uma mãe com filho. Tipo assim, imagina como Deus deve ficar feliz, né? Sim. Ou de um relacionamento, um casal que tava ali prestes, sei lá, né? E de repente... E você ali faz isso todos os dias. E de repente você vai lá e ativa aquela chama de novo. Olha, tá aqui, olha a sua mulher ou o seu... Porque é o que nós falamos no início. Hoje não é só o público feminino. Hoje o público masculino também tá bem vaidoso, também tá procurando bastante, também entendeu que ele não precisa ser o ogro da caverna mais. E lá a gente tá fazendo agora masculino. A gente começou primeiro pelas correções masculinas, né? Que são os homens que têm calvície, homens que têm, sabe aquela falha aqui atrás? Ou que tem muita entrada? Então, a gente começou a fazer. Entendi. Se eu te mostrar as fotos, parece assim, um pai e um filho. Depois que coloca o cabelo. Acredito. É surreal. Acredito. Essa semana foi uma esposa e um marido lá. A esposa colocou o cabelo... ficaram lá na sala, né? Que é uma sala reservada, não fica junto com as mulheres. Eles vão lá pra sala, quando saíram, a esposa falou assim, eu não quero mais esse cabelo, não. Agora vai me dar trabalho, porque ficou muito bonito, que não sei o que, não sei o que. Falou brincando. Sim, mas assim... Da transformação que foi. Como as mulheres, os homens viram outras pessoas. Acredito. Um homem careca que a gente devolve o cabelo pra ele, falando português claro, é mágico. Acredito. É transformador. Acredito. Porque muita gente se finge, digamos assim. Não tem mais jeito, não tem condições, então eu adaptei ali, resolvi encarar aquilo como é isso que tem pra fazer e passei o 0 ali, mas assim, até pra que aquilo sirva de escudo, né? Pra não sofrer mais. Mas assim, falar que ele quis, literalmente, ele nasceu, tá tudo certinho lá e ele foi lá e raspou... Não. Se tiver a minoria. Na verdade, eu fiz isso. Eu fiz isso assim que a gente começou a trabalhar, eu raspei todo o meu cabelo. Por quê? Tinha um porquê. Tinha um porquê. Eu fiz a Camila da minha empresa, não é mesmo? Tinha um porquê. Então, tipo assim, no começo, os homens não deixam tirar foto. É diferente da mulher. As mulheres, se a gente não gravar as clientes no salão, elas brigam. Elas, vocês gravaram, eu não vi eu ainda. Ou tipo, eu fui aí hoje e não me gravaram. Cadê eu? Não foi pro ar ainda. Tipo assim, elas ficam bravas. Porque é como se fosse uma emissora de televisão no Instagram. E os homens já é diferente. Os homens chegam com um boné aqui embaixo, assim, ó.
Aí fala, oi, tudo bem? Vim buscar o cabelo. Então, tipo, sai, só não sai batendo o cabelo. É um público diferente, mas é tão transformador quanto. É mágico. E olha lá, né? É mágico. Olha lá. Fantástico. O que mais, assim, você pode falar ali a nível, nesse sentido que você tem, assim, qual foi o caso mais bizarro, não, o caso mais emocionante? Anderson, conta pra gente nessa tua trajetória. Eu acho que o caso mais emocionante foi quando... Foi um dos primeiros, eu era bem novinho e... Tipo assim, eu era bem novinho, muito cabeça, sabe? Só queria saber de festas, baladas. E foi quando eu comecei a parar e a observar a minha vida. Chegou uma mulher com uma criancinha e a criancinha lá alegre, animadíssima, e a mãe da criança... Cliente? Pra comprar lá na loja. Exato. Ouve essa história. A mãe da criancinha triste e a criança super feliz. E a criança, não sei o que, mãe, eu quero essa peruca. Tinha umas perucas de fantasia nessa loja que eu trabalhava anteriormente. E a menina falou assim, ai, mãe, olha, eu quero da Elsa, quero não sei o que. E a mãe com uma cara de choro, aí a mãe falou, escolhe aí, filha. E a mãe veio, eu fui atender ela. A mãe falou, é o seguinte, a gente vai... Ela tá fazendo químio, o cabelo dela tá caindo muito. E eu preciso de uma peruca pra ela. E não sei o que. Aí ela começou a me contar... A criança. Chega... É difícil até de contar. E a mãe contando que o médico, assim, a criança estava numa situação muito difícil, mas na loja ela estava super alegre, a menina, né? E a mãe começou a contar... Né? Era a virada de ciclo dela, né? E a mãe começou a chorar. E ela estava tentando esconder da filha que estava chorando. E a filha lá escolhendo com a outra vendedora e eu conversando com a mãe. E, chegou uma hora que... Eu não sei explicar, eu fiquei tão envolvido, eu fiquei tão abalado que eu falei, gente, eu não consigo terminar... Eu vou pro banheiro, me tranquei. Eu era bem novinho. Sim. Mas é um caso que eu não esqueço. E, tipo assim, resumindo, a menina comprou uma peruca de fantasia, assim, pra brincar. Comprou uma bem parecida com o cabelo dela. E um dos momentos lá, a menininha falou, mãe, por que você tá chorando? Mãe, você chorou sim, que eu vi. Você não sabe que a médica falou que eu vou ter que raspar, mas vai crescer tudo? Para de chorar, mãe, que não sei o quê. Gente, eu olhei aquilo e falei, gente, como que pode? Geralmente eles que nos dão força, na verdade, eu falei, sempre gente, assim. Eu acho que Deus prepara a mente Exato. deles, eles já sabem de tudo, por mais que às vezes os médicos não cheguem e falem a verdade, eles sentem, eles sabem, e na verdade eles nos dão força. Exato. Eu tenho isso comigo, eles acabam passando força. Foi um caso, assim, marcante na minha vida, assim... São esses que te fazem... Sim. Onde eu falei assim, ó, não é só... O dinheiro. Não é só externo. Tá. É interno, sabe? Tipo, não vai mudar só externo. É o ser humano mesmo, Exato. né? É ter um atendimento humanizado. Exato. E a menina tinha pelo que a mãe tinha contado, ela tava num estágio, assim, bem difícil. Mas, graças a Deus, a menina depois foi lá, o cabelo dela voltou a crescer. Aí ela parou de usar peruca. A gente tentou até por um mega hair, mas a menina era muito novinha. Muito novinha. Ela queria colocar um mega hair, mas era muito novinha pra usar. Mas aí deixou o cabelo dela, tipo, de menininho mesmo. É sobre isso que eu falo. E deu tudo certo, graças a Deus. Amém. É sobre isso. E mesmo, Anderson, eu posso falar... mais uma vez com propriedade, eu sou suicidóloga e não sempre eu consigo salvar. Nem sempre. Mas o acolhimento depois, a pós-venção que a gente fala, né? Tem a prevenção, não conseguimos a pós-venção. O acolhimento ali aos enlutados do suicídio. A gente percebe depois, assim, esse manejo com eles, com as famílias, mesmo que aconteça a partida, aí eu acho que fica também, assim, a sua responsabilidade de falar assim, não, é isso, gente, não, sabe? Ele foi, tá, e o que você vai fazer? Você precisa fazer valer a pena a passagem dele pela sua vida. 20% é o que acontece, 80% é o que a gente faz. Exatamente. Com base naquilo que aconteceu. Exatamente. Né? E aí eu falo, gente, faça valer a pena, só isso. E talvez a passagem dele tenha sido exatamente, a missão dele tenha sido isso, trazer vocês para essa reflexão. E se a gente não aprende, vai acontecer outra coisa semelhante. Exatamente. Pra gente ver se a gente aprende. Enquanto não aprender... Não. E que o ser humano precisa ser humano. Nós precisamos disso, né? Que a gente é um ser... Eu costumo falar assim, que não tem o animal e o ser humano. Pra mim, tá invertido aí, tá? Porque eu vejo muito mais amor no olhar do cachorrinho e do gato do que no olhar do ser humano. Mas, enfim, esse é um outro assunto, porque vai gerar... outro podcast, o próximo. Outro, por favor, porque assim, vai gerar uma polêmica e tanto, Sim. né? Mas o ser humano precisa desse tratamento, desse manejo humanizado. Né? E a gente encontra isso lá no Anderson Cabelos. Anderson,
É inenarrável a honra que eu tive, o prazer de te entrevistar, de você trazer essas experiências. Espero que seja aí um dos primeiros e de muitos e muitos e muitos, que você possa cada vez mais brilhar e levar essa transformação. Além de levar essa transformação a quem entra, a quem ali você acolhe como... não diria funcionário, mas como parceiro, né? Porque a gente faz parcerias durante a vida, né? Então, que você possa levar até eles a responsabilidade que eles têm na mão. Que eles possam entender que eles não são meros recepcionistas, cabeleireiros, manicures, eles não são. Eles têm, sim, um peso neles, mas um peso bom. Um peso uma responsabilidade de devolver para o outro a vida, a chama, a luz da vida. Eu espero de coração que você possa passar isso para eles, assim como a Raíssa, né, passou para mim, que vocês possam expandir e muito, e muito, e muito. Gratidão. Que seja aí uma das primeiras vezes que você vem à Rede Vivac. Quero estar aqui sempre agora. Gratidão, de verdade, viu? Para você que nos assiste, nos acompanha, pode aí nos seguir em todas as redes sociais da Rede Vivac de televisão. Acessem lá, procurem o Anderson Cabelos, que vocês vão entender quando eu falo que eu tive o prazer de conhecer o Anderson aqui na minha frente, mas assim, você vai entender quando eu falo que é uma rede social humanizada. Procurem lá, e se não for, faço questão de que vocês coloquem lá, escrevam para mim, para a doutora Audrey Azevedo, me cobrem isso. Ela assina embaixo, hein, eu assino embaixo, exatamente. Por favor, quem não sentir isso, essa humanização ali na rede social do Anderson Cabelos, pode me cobrar lá na minha, que eu vou puxar o cabelo e a orelha aqui do Anderson, porque eu tô dando o meu nome, porque eu sei o quanto eu vi ali esse diferencial. Gratidão, Anderson, obrigado, de verdade. E gratidão à Rede Vivac de televisão por abrir mais uma vez as portas e os portais, né, que eu brinco, porque a gente não abre portas, a gente abre portais aí para levar esse alento, esse carinho, digamos assim, né, a cada um que nos assiste do outro lado. Gratidão.